Esta palavra, ela revela que ainda há muitas pessoas, mesmo aquelas que já estão em Cristo, que já fazem parte da igreja de Cristo, mesmo no seio do corpo de Cristo, ainda há muitas pessoas enlaçadas, comprometidas, sendo limitadas por um espírito chamado o espírito da inferioridade. Há muitas pessoas no corpo de Cristo que, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, mesmo tendo sido feitas por Deus, novas criaturas, ainda se acham pessoas pequenas, fracas, limitadas diante dos desafios da vida. E isso, na verdade, é fruto de tudo o que a nossa alma recebeu como impressão no passado. A nossa alma, ela tem a capacidade de registrar os momentos da nossa vida. Ela é como um arquivo, onde muitas palavras, onde muitas experiências ficam gravadas, desde o momento em que a gente está no ventre da mãe. Eu me lembro que no meu reencontro, tem muitos aí indo para o reencontro, Deus me levou a uma experiência onde eu tive a percepção de sensações, de temores, de aflições que me alcançaram quando eu estava no ventre da minha mãe. E ali, como aquilo foi revelado pelo Espírito e foi esclarecido, eu pude colocar aquilo nas mãos de Deus, e ali aquelas coisas ruins, aqueles sentimentos opressivos, aquele medo que já me visitou no ventre da minha mãe, ele foi curado, ele foi removido. Então, se a nossa alma é esse papel de arroz, se a nossa alma é esse lugar onde podem ser feitos registros e marcas, às vezes esse sentimento de fraqueza, esse sentimento de impotência, de inferioridade, ele é fruto do trabalho que durante anos o inimigo das nossas vidas fez nas nossas mentes para nos convencer de que nós não éramos nada nem ninguém. Eu sei que o diabo trabalhou muito na sua vida, deve ter trabalhado muito na sua vida, para provar sua incapacidade, para dizer que você não conseguiria, para dizer que você não chegaria lá, para te convencer de que você não era nada nem ninguém. E o inimigo das nossas almas, ele faz isso muitas vezes usando pessoas. Então, essas coisas que o inimigo tentou nos dizer e nos convencer, não foi através de coisas boas, de momentos agradáveis da nossa vida. Foram através de traumas. Traumas às vezes vividos até no próprio relacionamento com os pais. Eu sei que teve gente aqui que escutou do pai e da mãe, né? As duas maiores referências na vida de uma criança. Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Você é um Zé Ninguém, né? E isso às vezes fica gravado, isso fica guardado dentro da alma de uma pessoa, num nível de profundidade, como uma ferida quase que oculta para aquela pessoa. E isso se transforma em algo chamado um comportamento limitador. Todas as vezes que aquela pessoa tem que depois, na sua juventude, na sua fase adulta, na sua vida profissional, se expressar diante de alguém, ela pode se lembrar daquilo, ela pode ouvir aquela voz de novo, ela pode ter o eco daquela condenação e daquela sentença lançada por uma autoridade na mente, aquilo pode vir à memória, e isso te desconcentrar totalmente, isso te deixar totalmente despreparado diante de uma entrevista de trabalho, diante de um momento onde você tem que se expressar diante de pessoas importantes, pessoas que estão te avaliando, por uma tese, por uma promoção, para algum momento onde você vai galgar um degrau maior na vida. Ou às vezes, quando você está querendo conquistar alguém, vem aquele eco: não, você é feio, ninguém vai te querer, eu já não fui feliz no meu casamento, você também não vai ser no seu. Essas coisas são sentenças, essas coisas são maldições, palavras liberadas, às vezes através de pessoas da nossa própria família, pessoas importantes para nós, que foram usadas pelo diabo para nos ferir a alma,
para plantar dentro de nós aquela marca, aquele registro ruim. Às vezes isso aconteceu através de palavras, às vezes aconteceu através de atitudes. Da pessoa não poder contar no momento mais difícil da vida dela com as pessoas em que ela mais confiava. Esperava uma ajuda, um socorro do pai numa hora difícil. Em vez do pai ajudar, o pai virou as costas e falou assim: você vive fazendo tudo do seu jeito, então agora se vira. Não estou nem aí. E eu quero dizer para você que o ensino de Jesus é socorrer as pessoas na hora do seu erro. Jesus não disse para a mulher que foi apanhada em adultério: você vive errando, você vive pecando, agora se vira aí com esse povo aí que quer te apedrejar. Não, ele socorreu ela. Ele consolou ela. Ele ajudou ela a retomar o caminho do ir e não pecar mais. Amém? Então a gente precisa aprender a fazer isso com as pessoas. Mas por que muitas vezes nos falta essa condição e essa capacitação? Porque também não agiram assim conosco. Então, isso também é fruto dos traumas que atrofiaram a nossa estima. Por ouvirmos que não tivemos berço, por não termos tido estudo, por não termos vivido uma vida com suficiência financeira, por não termos recebido amor por parte das pessoas. Amém? E muitos que chegam à igreja passaram dessa forma, por muitas dificuldades na vida. Mas talvez a dificuldade mais grave, o trauma mais doloroso, foi justamente a falta de apoio da família. A rejeição sofrida pela família. A rejeição sofrida pelos pais. A rejeição sofrida pela sociedade. Eu sei que muita gente aqui não teve o carinho do pai, não teve o carinho da mãe, não teve a atenção dos pais, não se sentiu amado, não se sentiu protegido, não se sentiu suprido nas suas necessidades emocionais e até materiais, e por causa disso carrega consigo uma dor lá no fundo da alma, um sofrimento muito grande, que faz você se sentir assim, uma pessoa de pouco valor. Mas a Bíblia diz no Salmo de número 27, versículo 10: ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então, nós precisamos entender isso, que embora tenhamos vivido esse passado difícil, embora tenhamos sido rejeitados pelo mundo e pelas pessoas que estavam mais próximas de nós, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos acolheu. Se o teu pai e a tua mãe te desprezaram, não puderam te amar, o Senhor não só te amou, não só te preferiu, como Ele comprou você ao preço de um sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Então, você pode não ter valido muito para as pessoas, até para os seus próprios pais, mas para Deus você vale muito. Você deve crer nisso, você deve ter certeza de que essa é a verdade do coração de Deus em relação a você. Você é uma pessoa muito amada por Deus. Você é uma pessoa muito preciosa para Deus. E por causa de todos esses sofrimentos, que as pessoas viveram, que as pessoas sofreram, muitos têm dificuldade de crer em si mesmos e também na promessa de uma vida melhor. Tem gente que chega na igreja, e eu sei que talvez você já passou pelo encontro, pelo reencontro, você já está curado de tudo isso, você teve um pai maravilhoso, você teve uma mãe que te cobria de carinho, de beijo, de abraço o tempo todo, então isso não está fazendo muito sentido para você. Mas você tem o chamado de ser um líder, e junto de você, na tua célula, no meio dos seus discípulos, vão chegar pessoas assim, com esse nível de ferida na alma, com esse nível de trauma no seu inconsciente. E nós vamos discernir isso, e nós vamos conseguir amar as pessoas, orientá-las, e não só amá-las e orientá-las, mas curá-las pelo poder do Espírito Santo que está se derramando nesse lugar aqui hoje. Você recebe? Quem recebe isso? Quem não está se identificando com esse texto, recebe isso. Porque essa palavra é para aqueles que se sentem pequenos, se sentem frágeis, fracos, diante da vida, diante dos desafios da vida. E tem alguns que estão sentindo que essa palavra não é para si, porque eu não me sinto assim, eu me sinto forte.
mas recebe o entendimento dessas coisas e a unção que traz a cura dessas coisas, porque Deus até te preservou para que hoje você esteja forte a ponto de fazer de você hoje uma pessoa que é curada, para daqui a pouco você estar curando a outros. Amém? Você vai ser usado por Deus para curar esses traumas profundos na vida das pessoas. Quantos recebem isso? Diga amém, dê um aplauso a Jesus. Então, por causa desses registros que estão vivos, que estão ativos lá dentro do nosso inconsciente, dentro da nossa alma, guardados ali, muitos têm dificuldade de crer em si mesmos. Não se acham pessoas capazes, não se acham pessoas úteis, não se acham pessoas amadas por Deus, né? E eu quero dizer para você que hoje Deus está mudando esse conceito que você tem de você mesmo. Ah, obrigado, porque 3 falaram amém. Eu vou repetir, Ricardo Sayeg, para o pessoal poder entrar na concordância. Tem muitas pessoas que não conseguem acreditar no seu próprio potencial, mas hoje Deus está mudando o conceito que você tem de você mesmo. Amém? Você vai ver o quanto você é útil, quanto você é valioso, quanto dom, quanto a virtude, quanta riqueza existe na sua vida, porque você está em Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, quando Jesus tem acesso ao nosso espírito, tudo muda. Tudo muda quando Jesus entra na nossa vida. Vamos repetir isso? Diga, tudo muda. O passado muda. O presente muda. O futuro que estava preparado muda. Porque Jesus entrou na minha vida. Podem ter dito que no futuro você não seria nada, não seria ninguém. Mas porque Jesus entrou na sua vida, essa maldição está quebrada e você vai ser algo e alguém precioso para o futuro. Não só seu, mas de muitas pessoas depois de você. Quantos recebem? Dá um aplauso ao Senhor. Por que tudo muda? Porque Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele nos fez de novo. Aquele velho homem limitado, ferido, derrotado, fracassado, pecador, que não valia nada, que se achava ele mesmo um cafajeste, que se achava ela mesma uma mulher de mau caráter, sem vergonha, morreu lá nas águas do batismo. E surgiu das águas, tal e qual Jesus ressuscitou de entre os mortos, uma nova criatura, feita agora à imagem e semelhança de Deus. Amém? Ali ficaram os seus pecados, ali ficaram os seus maus hábitos, ali ficou naquela água o seu mau caráter. E o que tem dentro de você agora? Tem a vida de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a riqueza de Deus habita em você. Você recebe? Então dá um aplauso bem forte ao Senhor. Queridos, precisamos assumir a nossa nova identidade. Precisamos tomar posse da nossa posição em Cristo. Ele nos assentou consigo mesmo nas regiões celestiais, acima de todo poder, de todo principado e potestade. Recebemos de Deus a invencibilidade dele, recebemos dele a sua autoridade. Ricardo fala que se sente invencível depois que aceitou Jesus. Deus ajude que continue invencível, para não pipocar na igreja. É cara dele. Meu amigo, meu filho na fé. Você não pode fraquejar, velho. Você é meu filho, hein? Você tem o meu DNA, hein? Eu do dia que eu entrei na igreja, eu nunca mais pipoquei, eu nunca mais falhei. Fica firmão aí, eu te amo. Eu preciso de você e da Carlinha. Então, vamos lá. Deus faz de nós pessoas novas. E pessoas recriadas à imagem e semelhança dele. Então, muito já do caráter, da natureza de Jesus, da excelência da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua inteligência, do seu amor e do seu poder, está dentro de você. Mas você precisa esquecer os registros velhos.
Você precisa se desprender do seu passado e entender a frase que diz na palavra: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Tudo para você é novo, tudo é diferente. Você não é mais a mesma pessoa, você é uma nova pessoa em Cristo. E porque você é uma nova pessoa, você vai ter novas ideias, você vai ter novas palavras, você vai ter novas atitudes, e você vai ter também novos e absolutamente diferentes resultados. Quantos recebem isso? Por favor, dê um aplauso a Jesus. Se você olhar para as promessas, por isso que eu digo para você, por favor, em nome de Jesus, desenvolva o hábito de ler a Bíblia. Não fique lendo o UOL, que só traz notícia ruim. Não fique lendo revista Caras, que não serve para nada. Bando de caras de pau. De caras mascaradas. Leia a Bíblia. Porque se esse mundo está cheio de coisa falsa, de coisa enganosa, de coisa mentirosa e de más notícias, isso aqui, Evangelho, significa boa notícia. E quando você abrir isso aqui, automaticamente o seu espírito vai ser fortalecido, a sua alma vai ser cheia de esperança, porque Deus tem um futuro brilhante, Deus tem um futuro glorioso preparado para cada um de nós. Quantos recebem? Dá um aplauso ao Senhor. Hoje, através dessa palavra, Deus está trazendo cura aos corações e fé ao espírito da igreja. Amém? Você precisa ser um homem curado, uma mulher curada. Você precisa ser um homem de fé, uma mulher de fé. Porque só a fé vence o mundo. O mundo está aí, e o inimigo, aquele que feriu lá a tua alma, que falou que você não era nada nem ninguém, mesmo sabendo que já te perdeu para Jesus, não desistiu de você ainda não. Fica ligeiro, fica atento, porque o pecado vem, as tentações vêm, as provas da nossa fé vêm, porque elas são inclusive permitidas por Deus. Deus quer saber de fato, depois que nós o conhecemos de uma forma espiritual, o que nós amamos mais. Se é a Deus, ou se são os prazeres da carne, se são as oferendas do mundo. O cristão, ele é testado, o cristão é provado na sua fé, porque essa fé é uma fé que tem que ser suficientemente pura e real para te levar para o céu. E você só vai para o céu se você perseverar nessa fé até o fim. Então você precisa o quê? Ser curado. Não deixar que o inimigo use dessa estratégia suja de ficar usando das lembranças do passado para te limitar, para te prender, para te obstruir, para te impedir de conquistar as grandes coisas que Deus tem para você. Amém? Deus, se você ler a Bíblia, você vai ver que Ele tem grandes promessas para você. Até no sentido assim de você ser usado, Jesus disse que Ele não se colocaria como limite para a vida dos seus discípulos. Ele diz assim: aquele que crê em mim fará não só as obras que eu faço, obras de curar as pessoas, de libertar as pessoas, de dar vista aos cegos, de ressuscitar mortos. Ele diz: aquele que crê em mim vai fazer não só essas obras que eu faço, mas obras ainda maiores fará. Então Jesus diz assim, quando as pessoas creem em mim, quando as pessoas creem na minha palavra, eu posso derramar sobre a vida delas, dia após dia, um poder ilimitado, que vai levá-las a construir uma vida cada dia melhor. Por quê? Porque o projeto de Deus para nós, nesta terra aqui, é que nós nos tornemos aqui parecidos com Jesus, e que a nossa vida seja uma vida plena. Amém? Quem quer isso para si? Diga: Senhor, me ajude a ser parecido contigo, e a receber do Senhor aquilo que o Senhor projetou para mim, na íntegra, Senhor, nem mais, nem menos. Eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se você se sente assim pequeno, hoje Deus quer te lembrar que Ele se agrada do que é pequeno, e que Ele usa as coisas pequenas para, através de dar crescimento a essas coisas pequenas, engrandecer o nome dEle. Você vai ver isso na história que Deus escreveu através da relação dele com um povo chamado Israel. Amém? Num texto lá em Deuteronômio, Deus faz uma verdadeira declaração de amor a Israel. E o Senhor diz assim,
Vós, preste atenção nisso. Vós não éreis a maior nação, nem a mais poderosa, mas o Senhor amou a vossos pais e vos escolheu para ser seu povo santo, seu povo próprio. Amém? Então, Deus tinha que escolher uma nação, para começar através daquela nação, ensinar sobre a fé aos homens. Trazer, através daquela nação, um homem chamado Abraão para ser o pai da fé. Um homem chamado Jesus para ser o salvador, não só da nação de Israel, mas de toda a humanidade. Então ele tinha que escolher uma nação. E naquela época existiam nações poderosas, como a Babilônia, como o Egito, como a Assíria. E o que aconteceu? O Senhor não escolheu nenhuma dessas nações grandes e poderosas, numerosas, que tinham riquezas, que tinham exércitos, que dominavam sobre outras nações. Ele se apaixonou por Israel, uma nação pequena, mas que foi o alvo da escolha dele, que foi o alvo do amor dele. Amém? Você, na sua fragilidade, você na sua pequenez, você na sua história, talvez de não ter tido berço, não ter tido estudo, de não ter tido oportunidades, foi agraciado por Deus com o privilégio de ser um escolhido. No meio de milhões de pessoas, Deus decidiu no coração dele escolher você, do jeito que você era, na situação em que você estava, sem se importar com qual foi o seu passado, nem qual estava sendo o seu presente, mas sim vislumbrando para você um futuro maravilhoso, por te amar. Amém? E o que Deus faz então? Pega essa nação pequena, que eram ali aqueles poucos descendentes de Jacó, que se transformou em Israel, e começaram a se multiplicar ali, a partir do Egito, né? Foram para o Egito, se encontraram com seu irmão José, começaram a se multiplicar dentro da terra do Egito. E era uma nação pequena, mas foi a nação escolhida por Deus. Deus escolheu uma pequena nação para fazer dessa nação uma grande nação. Deus, embora tivesse escolhido uma nação pequena, Ele engrandeceu essa nação. Ele exaltou essa nação, extraindo dessa nação o pai da fé, Abraão. Abençoando essa nação através de dar inteligência, graça, poder, autoridade. Hoje, essa nação chamada Israel, que foi escolhida entre as menores das nações, hoje Israel é com certeza uma das nações mais poderosas da terra. Eu ouso dizer que é a mais poderosa da terra. Israel não é aquele pedacinho de terra lá no Oriente Médio, cercado por inimigos por todos os lados, não. Israel é uma nação poderosa, um povo poderoso, um povo culto, um povo preparado, um povo inteligente, um povo rico, um povo que exerce influência benéfica na sociedade, esparramado em todos os continentes da terra. A promessa de Deus não falhou, a promessa de Deus se cumpriu, e eles são o quê? Hoje, uma descendência numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Vamos dar um aplauso a Jesus? Essa nação, ao longo da história, foi crescendo. E essa nação, num determinado momento, precisou de um rei. E Deus falou assim ao profeta Samuel: olha, o rei que está aí, ele está me desagradando, ele está fazendo muita coisa errada, está me desobedecendo, eu já não tenho mais prazer nele. Ele vai ser tirado do trono e eu preciso me prover de um novo rei. Então eu quero que você vá à casa de Jessé, o belemita, porque morava em Belém, e unja ali para mim um rei. Eu vou te mostrar quem é o rei, vai para lá. E o profeta sai em fé, vai à casa de Jessé, e Jessé tinha 7 filhos que foram avisados desse processo, que um deles ia ser o rei, e foram colocados todos na sala. E vocês já viram isso até aqui na peça, né? Aquele teatro muito engraçado, de que os 7 filhos, com essa ideia de que Deus tinha escolhido um deles para ser um rei, começaram a se achar, né? Então falava: eu sou o mais bonito, não, eu sei lutar, eu sou o mais forte, eu sou trabalhador, eu sou inteligente, eu sou o mais, né? Eu sou 12. Tínhamos que falar: eu sou 12. E aí o que aconteceu? Deus falou assim para o profeta: não é nenhum desses aí.
Como assim? Meus filhos são tão bonitos, são tão inteligentes, são tão preparados, não é nenhum desses? Não, não é nenhum desses. Você tem mais algum outro filho? Aí já uma fração de segundo assim, já se coçou a cabeça e falou: ah, peraí, tem mais um. Tem mais um que eu havia esquecido. Escute só, olha a situação de Davi. Davi estava esquecido, e ele estava esquecido lá longe. Sabe onde? No curral, junto com as ovelhas. Estava lá limpando titica de ovelha. Lá no curral, olha que tarefa nobre. E Davi depois ele vem e diz: mas quem sou eu para ser escolhido dessa maneira? Eu sou o menor na casa de meu pai. Davi era o menorzinho. Ele se achava o menor. Ele se sentiu o menor. Talvez Davi era aquele que todo mundo dava um totó nele e falava assim: ó, você fica por último. Esse arroz que tem na panela aí é meu, não mexe não. Se sobrar alguma coisa para você, depois você come aí. O chuchu, a berinjela que tiver aí, você come. Mas esse arroz e feijão aí é meu, né? Então Davi estava sempre assim, excluído, por último, esquecido pelo próprio pai. Mas a palavra do Senhor diz que em face de todo aquele achismo lá dos irmãos dele, todo mundo se achando, todo mundo se oferecendo, Deus diz: é que Deus não olha o exterior. Deus não julga as pessoas, Deus não escolhe as pessoas pelas aparências externas, pelos carismas naturais, por aquilo que a pessoa fale ou por aquilo que a pessoa faça. Deus escolhe as pessoas segundo o seu coração. E quando o coração de Deus perscrutou o coração de Davi lá no meio do rebanho, preocupado com as ovelhas, cuidando das ovelhas, amando aquelas ovelhas, ele falou assim: se esse menino cuida com tanto zelo de bicho, vai poder cuidar também muito bem de gente. E ele vai ser o meu rei. O rei segundo o meu coração. E aí Davi é trazido e é ungido rei. Amém? Quem foi escolhido? O menor na casa do meu pai. Por quê? Porque tinha um coração quebrantado na presença de Deus. Porque tinha um coração que realmente amava a Deus e amava a tudo que era colocado na sua mão. Estava lá amando as ovelhas, cuidando das ovelhas, foi exaltado. Apesar de ser o menor, foi colocado na posição de um maioral de Israel. Foi exaltado por Deus, sendo colocado no trono de Israel. Amém? Esses tempos vêm se desenvolvendo. Saul organiza Israel administrativamente, politicamente, territorialmente, do ponto de vista geográfico. E Davi organiza Israel do ponto de vista da adoração. Davi leva como um rei adorador o povo de Deus a adorar a Deus de novo. E aí o que acontece? O tempo passa e Deus faz uma promessa a Davi, que nunca faltaria homem que se assentasse no seu trono. Ou seja, de dentro dele viria aquele que desfrutaria e que exerceria o poder de um governo eterno. Quem é essa pessoa? Jesus, que teria que nascer como descendente de Davi para ocupar o trono de Israel. Uma cidade precisava ser escolhida para poder nascer o Salvador de toda a humanidade. Que cidade foi escolhida? Não foi Nova York, não existia ainda naquela época. Não foi Paris, da cidade de luz. Não foi São Paulo, uma megalópole que também não existia. Também não foi o Cairo, talvez a cidade mais rica, mais poderosa daquela época. Não foi a capital da Babilônia. Foi Belém, que em hebraico é Beit Helen, a casa do pão. O pão da vida tinha que nascer naquele lugar chamado a casa do pão, a casa do padeiro. Amém? E quando a gente foi em Israel a primeira vez, tínhamos um guia muito interessante, um senhor de idade, muito culto, conhecia muito das coisas de Israel, mas não conhecia Jesus. Era um judeu que não tinha revelação do Messias. Então ele chegou e falou assim: aqui nós estamos na cidade onde nasceu Jesus. E essa cidade chama-se Beit Helen. E ele tinha um sotaque meio espanhol assim, ele falava: casa de pão, casa do pão. E coçava a cabeça e falava: por que casa do pão?
E a gente dentro do ônibus rindo, né? Jesus, avisa para ele que Jesus é o pão da vida. Mas não tinha como ele saber disso, né? Então, o que que acontece? Deus vai lá escolher uma cidade para nascer o Salvador de todo mundo. Vamos ver o que está escrito lá em Miqueias 5:2 a respeito dessa cidade. Eu vou ler para você. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que palavra. Belém Efrata, você é tão pequenininha, você é um vilarejinho, uma cidadezinha tão pequena, tão modesta, mas o seu nome vai ser engrandecido. E depois em Mateus capítulo 2, Belém é engrandecida, porque ele diz, tu eras, vamos dizer, era impróprio que você figurasse entre as grandes cidades de Israel, mas do meio de ti eu tirei o Salvador de toda a humanidade. Então Deus, queridos, tem esse poder de pegar o que é fraco, de pegar o que é pequeno, de pegar o que se sente inferior e engrandecer, em fazer crescer, em exaltar. E se você aqui, se chegou aqui hoje se sentindo fraco, inferior, limitado, incapaz, inútil, pode ter certeza que Deus vai fazer você crescer, você vai se desenvolver, você vai prosperar, você vai ser usado por Deus para grandes coisas. Tem alguém aqui que recebe essa palavra profética? Por favor, dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Belém, que era uma cidade desconhecida, hoje está aí até nas músicas de Natal. Né? Se tornou uma cidade conhecida no mundo inteiro por ser a cidade de onde o Senhor trouxe à luz o Salvador. Esse Salvador cresceu. Esse Salvador era lá em Belém, segundo a tradição católica, Jesus menino. Mas como diz o livro Babilônia em Roma, que eu aconselho como leitura para todos aqui, Babilônia e Roma, do apóstolo René Terranova, a diferença é o nome. Ele diz ali, o menino que era menino, ele cresceu, ele virou homem, ele pregou a palavra aos homens, ele pagou o preço pelo pecado do homem, que o homem mesmo não podia pagar ali naquela cruz, e ele redimiu o homem da escravidão do pecado, da morte trazida pelo pecado, e ele fez com que o homem pudesse ser reconciliado com Deus. Então, esse Jesus, ele não ficou menino a vida inteira. Essa coisa do presépio aí hoje é uma estratégia para nos manter os olhos fixos, os olhos fitos, a cena congelada no Jesus menino. Por quê? Porque não é interesse do diabo que esse menino cresça, nem que esse menino se torne o redentor na cruz, nem o que ressuscitou o terceiro dia. Então, o inimigo quer prender a mente das pessoas, quer congelar a cena no Jesus menino. E qual é a revelação? Que esse menino cresceu, que esse menino virou o Messias, que esse menino era o Cristo prometido, e que esse menino se tornou não só o Salvador de toda a humanidade, mas o Senhor dos céus e da terra. Vamos aplaudir a Ele? Dá um aplauso ao Senhor. Ele se transformou de um meninozinho ali, pobrezinho, que Roma quer pintar para nós, pobrezinho, aquecido por vaquinha, por bafo de cavalinho, de burrinho. Ele se transformou no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Amém? E esse Salvador veio e falou às multidões, mas ele esteve de forma particular e muito honrosa com algumas pessoas. E essas pessoas que Jesus falou assim pessoalmente, você pode prestar atenção que eram pessoas também desfavorecidas, desacreditadas, marginalizadas pela sociedade. A mulher samaritana era uma mulher marginalizada. E um homem muito pequeno chamado Zaqueu, que também era marginalizado porque pelo tipo de trabalho que fazia, era odiado pelo povo de Israel. Todo mundo dizia, aquele lá é o corrupto,
O fiscal da prefeitura que vem achacar a gente, que vem tomar dinheiro da gente, que ele é um bandido, um safado, enriqueceu à custa do dinheiro alheio, é um ladrão. Era assim que todo mundo falava a respeito de Zaqueu. Mas o Senhor vem andando no meio de uma grande multidão, e mesmo estando cercado por uma multidão, tendo no meio daquela multidão gente que pagava preço para ter Jesus 1 minuto a mais só com ele na casa dele, Jesus escolhe. E Jesus chega debaixo de uma árvore. Esse homem era tão pequeno que ele estava em cima de uma árvore para poder ver Jesus. Se ele ficasse no meio da multidão, ele não conseguia ver Jesus passar. Então ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. E Jesus para debaixo daquela árvore e olha para aquele baixinho e para aquele ladrãozinho e fala assim: Zaqueu, hoje o meu desejo é ficar na tua casa, me convém ficar na tua casa. E ele entra ali, e pelo amor, pela misericórdia que existia em Jesus, ele prega a palavra a Zaqueu. Zaqueu é convencido pelo Espírito Santo de que estava vivendo uma vida que ia também trazer sobre a vida dele maldição, destruição, porque ninguém que rouba, ninguém que se corrompe, ninguém que se vende fazendo mal aos outros para ganhar dinheiro vai bem ali amanhã. A Bíblia diz que a felicidade dos perversos, ela é temporária, ela é passageira, ela é fugaz. Então tem muita gente hoje aí que está nessa maracutaia toda de Brasília aí, achando que está fazendo um grande negócio na sua vida, de ter coisas escondidas aqui, dinheiro na Suíça aqui e ali, mas na verdade essas pessoas estão debaixo de maldição. Essas pessoas estão caminhando para o inferno sem que tenham uma consciência clara disso. E Jesus olhou para esse homem com misericórdia, foi lá, lançou essa palavra de arrependimento, essa palavra de libertação para Zaqueu. E Zaqueu não só creu em Jesus, confessou Jesus como o Senhor da vida dele, como Zaqueu se arrependeu genuinamente, dizendo assim: de tudo que eu roubei até hoje. Ele foi réu confesso, ele confessou que ele tinha roubado mesmo. De tudo que eu roubei até hoje. Ele reconheceu seu erro e disse: eu vou restituir 4 vezes tanto, eu vou devolver para as pessoas 4 vezes, porque isso era a lei daquela época. Se era roubado uma ovelha, quem fosse pego roubando tinha que pagar 4 ovelhas por aquela que foi roubada. Então Zaqueu disse isso e Jesus disse o quê? Verdadeiramente hoje houve salvação nesta casa. A verdadeira salvação vem quando existe um arrependimento genuíno dos nossos pecados com mudança de atitude. Eu roubava e não roubo mais. Eu mentia, agora não mento mais. Eu prejudicava as pessoas e agora não me prejudico mais. Amém? Isso é a verdadeira salvação. E foi na casa desse homem pequeno. Então Jesus não tem problema com coisas pequenas, porque ele escolheu, através das coisas loucas, confundir as sábias neste mundo. E através das pequenas, confundir e impressionar as grandes. Amém? Deus está falando de você, que chegou aqui hoje se sentindo pequeno. E aí Jesus ainda fala mais uma vez de uma coisa que agora não é nem pequena, agora é mínima, chamada um grão de mostarda. Você vê que quanto menor a coisa, mais a glória de Deus se manifesta. Quando é que Jesus escreveu uma palavra falando sobre o grão de mostarda? Marcos 4:30. Depois você lê em casa, é tarefa work home. Tarefa de casa. Medita, homework. Vai fazer essa tarefa em casa. Vai lá meditar um pouquinho em Marcos 4:30. São 3 versículos só que falam da parábola do grão de mostarda. Quem conhece o grão de mostarda? Pouca gente já viu esse grão aqui. Por quê? Porque não é uma planta muito comum no nosso meio, no nosso país. Mas lá em Israel ela é quase como uma praga, tem em todo lugar. E o grão de mostarda, diz esse texto de Marcos 4:30, que ele é a menor de todas as sementes. Ela é do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Mas, uma vez semeada, quando ela é plantada, quando ela cai na terra e morre, ela cresce até 4,5 metros de altura, quase 5 metros de altura. Então, um grão de mostarda que tem, é uma sementinha do tamanho de uma cabecinha de alfinete, que tem 1 milímetro de diâmetro, ela cresce quando vira uma planta 4.000 vezes. Aquele pequeno ser vivo de 1 milímetro vira uma planta, uma árvore que o Senhor diz que é a maior de todas as hortaliças,
que deita grandes ramos, ela faz uma sombra frondosa, ela se multiplica em milhares de outras sementes, e ela ainda dá ninho para que muitos passarinhos venham se abrigar debaixo dela. Então, o que Deus faz com essa semente de mostarda? Ele compara isso, numa parábola, ao reino dele, ao que ele era, ao que eram os seus 12. É como se Jesus, numa consciência plena de quem ele era no campo natural, disse: quem sou eu? Um filho de um carpinteiro, aqui na Galileia, no meio da terra de Israel, uma nação pequena, no meio de tantas nações poderosas que existem no mundo. Quem sou eu? E esses 12 homens indoutos, esses homens despreparados, esses homens frágeis, toscos, que são meus 12, nós somos o grão de mostarda. Mas o grão de mostarda, se ele cair na terra, se ele for plantado, se ele morrer, ele vai produzir uma árvore gigantesca, debaixo do qual muitas aves, as aves dos céus, virão se aninhar debaixo dela. Ou seja, na visão natural, eu e os meus 12 não somos nada, mas nós vamos nos lançar no projeto de Deus. Nós vamos nos entregar ao projeto de Deus. E nessa entrega, nós vamos alcançar com esse evangelho o mundo inteiro. Isso que Jesus prometeu, ele não só prometeu, isso também aconteceu. Vamos dar um aplauso a ele. Aquele filho do carpinteiro, que todo mundo dizia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Aqueles homens despreparados, comuns, pescadores. Se fosse hoje, eram assim os caiçaras lá, que vivem lá no Porto de Santos, lá na Praia Grande, no Boqueirão, lá pescando, lá puxando uma redinha. Nada de depreciação, nada de demérito. Estou dizendo assim, uma vida muito simples, uma vida sem instrução, uma vida sem nada. Mas o que aconteceu? Esses homens abraçaram o projeto de Deus para a vida deles. Esses homens creram na promessa de Deus para a vida deles através dos lábios de Jesus. E eles se lançaram. Então, eu já preguei essa palavra um tempo atrás, mas como tem muita gente nova na igreja, vale sempre repetir coisas preciosas que Deus nos dá. Sabe qual é o maior ensino do grão de mostarda? O grão de mostarda, ele é tão pequenininho, talvez como você esteja se sentindo hoje. Tão pequenininho, tão frágilzinho, que ele tem pouquíssimo para dar. Mas mesmo ele tendo muito pouco que dar, ele dá tudo que ele tem. Ele se lança. Ele se joga inteiro numa cova. E quando ele morre ali, pelo poder de Deus, ele ressuscita para ser uma grande planta. Então, se você se agarrar em Deus, se você se lançar em Deus, a sua vida vai ser muito mais do que ela é hoje. Amém? Se você souber morrer para as oferendas deste mundo, se você souber morrer para a sua própria vontade, mas decidir viver para o plano de Deus para a sua vida, eu quero te dizer que por menor que você se sinta, por mais frágil que você seja, por mais limitado que você possa ter sido conformado pelo seu passado, pela sua família, pela sua história, Deus vai te exaltar sobremaneira. Deus vai fazer de você uma pessoa que vai ajudar a muitas outras pessoas. Deus vai te fazer crescer, 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 se multiplicar, e você vai ser uma cobertura para muitas aves que virão se aninhar debaixo do céu. Eu e esses 12 homens israelenses aqui, nós vamos crescer, segundo o poder do meu Pai Celestial. E depois as nações da terra vão vir se aninhar, vão vir estar debaixo da nossa cobertura espiritual. Esse evangelho que nasceu ali de uma forma tão humilde, tão simples ali em Israel, contagiou a toda a terra. E hoje norteia, governa e abençoa as nações de toda a terra, que estão se preparando para se encontrar com esse Messias, nascido na menor das nações e nascido na menor das cidades, e que falou e se sentiu a menor de todas as sementes. Amém? Então eu creio que hoje você está curado, você está saindo daqui curado da sua pequenez, da sua baixa estima, da sua inferioridade. Você quer aplaudir Jesus? Pode aplaudir.
E o que você precisa fazer? Seguir o exemplo do grão de mostarda. Se lance. Se entregue por inteiro a Deus, porque Deus tem o melhor para você. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós nesta vida, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então não tenha medo de romper com tudo. Romper com o mundo, romper com o pecado, romper com as velhas companhias, romper com o passado. Se lance em Deus, se entregue a Jesus, porque o futuro que Ele tem para você é um futuro brilhante e é um futuro onde não só a sua vida vai ser uma vida extremamente abençoada, você vai ser forte, você vai ser grande e vai ser tão grande que você vai ser também um abençoador de outras vidas. Outras pessoas vão vir se refrigerar à sua sombra, outras pessoas vão compartilhar do alimento, da provisão que você terá. Muitas pessoas virão receber da fé e da unção que hoje Deus está fazendo se multiplicar sobre a sua vida. Você recebe? Então dá um aplauso a Jesus.